Buenas pessoal, liberando esse vídeo aqui, em agradecimento aos 3.000 seguidores lá no Twitter, muito obrigado. Eu cacei no meu inbox lá e também em alguns lugares que eu tenho aqui registrado dúvida do povo. Peguei as 3, que é mais frequente aí, do pessoal me pergunta e me questiona sempre, e vou tentar dar uma esclarecida aí para o pessoal ainda que está meio nebuloso. Para quem assistiu a live que eu fiz lá para o Márcio Portes, quem não assistiu, pesquisa aí Live Menegas, vai encontrar que eu passei essa estatística que eu fiz. Não vou entrar em detalhes agora, mas muita gente se perde ainda nesses pontos aqui, nessas pernadas, as principais pernadas que eu encontrei, que é o que mais acontece no Fibogap, certo? Fibogap, quando tem ancoragem em topo e fundo com no mínimo 5 candles, independente do tempo gráfico. Muita gente ainda se perde nesse sentido aqui. O que fazer primeiro? É uma das perguntas que sempre vem aqui. O que se faz primeiro quando vê um gap? O que eu tenho que fazer no início do dia? O início do dia, para mim, começa com a abertura do à vista. Então, já tem um certo caminho, né, que o preço andou. Então, eu consigo ter uma leitura melhor. Mas, tem um pessoal que abre às 9 e já sai traçando o fibo. Eu prefiro esperar um pouco. Mas vamos lá. O que eu prefiro fazer? Tem duas coisas que eu espero quando um gap abre, né? Eu traço sempre na direção, isso aí traço na direção do gap, vou chegar lá, mas eu faço a ancoragem nos 5 candles, no mínimo 5 candles, e eu espero duas coisas. Ou que o preço vá direto no 111 para segurar e cair no 61.8 e dali, quem sabe, o 23, ou ele vir direto no 61.8 e ir para o 111. Isso é o que eu sempre espero no Fibogap. Tudo que cai fora disso aqui, eu tenho que ter um cuidado redobrado. Esse é o primeiro passo, porque são as pernas que mais acontecem. Então eu prefiro estar dentro disso aqui. Vamos dizer que esse exemplo aqui vai acontecer. Eu achei, esperei lá o preço acontecer, o preço fez 5 candles lá, fez um topinho, tem um fundo aqui já lá traçado, eu tracei o fio, o preço veio, segurou no 61.8. Meus indicadores estão dizendo que é para mim comprar, já me autorizaram, eu faço a entrada aqui com alvo no 111, quiçá, né, quem sabe um 141. É o que eu espero, nesse caso aqui. Vou dar um exemplo, né? Ó, em J22, 2 minutos, lá no dia 16 de março. Tinha um fundinho, ele já tinha feito um topinho aqui, em 5 candles, beleza, traça o fio para cima. O preço veio e segurou aqui. Não estou falando de entrada, como eu fiz a entrada, o que usar para fazer a entrada. Aqui eu só estou esclarecendo dúvida nesse sentido do gap aqui. O que esperar do gap? Ou seja, tracei para cima, ele veio, segurou no 61.8, segurou no 61.8, alvo 111. E foi o que ele fez aqui. Quem sabe 141. É um gap grande, eu acho que isso aqui é um gap bem grande, mas é um exemplo válido. Outro exemplo. Fez aqui um fundinho, tracei para baixo. Eu sempre uso como convenção minha traçar sempre na direção do gap. Se precisar inverter, depois eu inverto. Vou chegar nisso também, que é outra das dúvidas que me surgem. Mas o que ele fez aqui? O preço segurou no 61.8. Para quem vendeu, né, quem fez a venda em algum ponto desse aqui, ou saiu no zero. E para quem esperou esse blind aqui, né, esse blind aqui, com certeza fez a entrada novamente, se foi estopado, se saiu no 0 a 0, ou se saiu com a quirelinha aqui, conseguiu entrar de novo aqui, se continuar os indicadores vendidos, né, porque ele fez que ia para cima, fechou abaixo e já veio derretendo. Isso aqui com certeza é um sinal muito bom de venda, quando ele fechou para baixo aqui e veio para baixo. E foi até o 111, então aqui olha, uma falha dupla em cima do 61.8. Se fosse uma falha só, eu já gosto de entrar, imagina uma falha dupla, né? Então esse é um exemplo muito bom. E agora o outro exemplo, esse aqui é um pouquinho mais difícil de acontecer, mas acontece bastante, 111. Quando acontece, dificilmente ele não vai no 23, ele passa sempre direto, vai até o 23. É muito interessante isso, tanto para cima quanto para baixo, tá? Aqui está o exemplo. Ó, esperou, Menegar, mas esperasse quase até 10 horas não tem problema. Aqui eu já estou abrindo. Na verdade, quando eu abro essa ponta, eu já tinha testado lá, com certeza, porque eu espero as 10 horas para fazer alguma coisa. Então tu vê fundo, topo, ele foi lá em cima e soltou uma figura de topo, testando 111. Para quem vendeu aqui, segurou aqui, tem que defender, né? Tem que sair da operação. Quando segura, tem que sair da operação. Não dá para esperar voltar tudo. Mas aqui ele fez falha, né? Falhou de fazer novo topo em região propícia. Quem conseguiu vender de novo, quem esperou, né, uma perda, cada um usa a sua entrada, mas o alvo sempre é 61.8. Situação dessa aqui, com certeza ele pode ter vindo lá no 23. Aqui eu estou até vendo aqui a sombra dele aqui, né? Mas essas são as pernas que eu mais espero.
Exemplo 2 para baixo, mesma coisa, ele fez um fundinho aqui, 5,500, aqui não tinha 5,500, mas ele passou direto. E aqui ele fez 5,500, que segurou, opa, não foi no 61.8, foi no 111 e voltou, beleza. Ah, mas tu compra aqui? Não, tem que ter uma forma para comprar, né? Essa barra aqui também eu acho que era uma barra meia grande para meter compra aqui em cima. Então, ou eu espero um quente sanduíche, eu não faço operação, deixo passar, deixar essa passar. Mas eu sei que ela pode ir aqui ou lá no 23, que esse tipo de operação, quando não vai no 61, ela acaba subindo lá no 23, não para no 61. Mas aqui é só a primeira perna que mais acontece que eu estou querendo mostrar. O que eu espero sempre de início são essas duas situações. Se se enquadra nessas duas situações, o dia fica fácil. Se não se enquadra nisso, tem que pensar um pouquinho mais, às vezes esperar um pouco mais, ou às vezes esperar até um fibro interno para trabalhar. E quando falha de fazer o esperado, ou seja, quando não cai naquela situação, é aí que a gente vai falar agora. Esse é um exemplo que eu tracei aqui, parou no 61.8, se o indicador estava dizendo que era venda, vendeu, tem que pelo menos ter feito uma quirelinha aqui, não dá para deixar voltar e estopar, né? Mas depois ele fez aqui novamente um teste aqui com a figura, né, até bonita para venda. E foi de novo aqui e não alcançou o 111. Soltou uma pipoca. A pipoca tem que sempre defender em cima dela, porque a pipoca ela é nervosa. Eu não deixo, se o stop está para cima aqui, surge uma pipoca, eu passo o stop para cima da pipoca. Porque se eu estou vendido aqui, eu não vou deixar isso voltar mais nem a pau, porque a pipoca é perigosa. E o que ela fez? Ela foi embora aqui. Ó. Aqui era um caso de inverter o fibro, mas nós vamos chegar nisso aí depois. O exemplo 2 é a mesma coisa. Tracei para cima, foi no 111? Não foi. Parou no 61? Não parou. O que ele fez? Ele foi lá no 23. 23 também é um ponto operável, eu gosto muito disso. Mas eu não posso fazer nada aqui. Ó. Não posso fazer nada. Ele simplesmente fez o que eu não queria. Ele não foi no 111 e não parou no 61.8. Então tem que esperar um outro ponto. Parou no 23, subiu, foi até o 111 e daqui ele voltou no 61 e foi lá no 141. Maravilha, né? Então, assim, tem vários outros pontos que posso operar, né? Mas eu prefiro aqueles ali como o primeiro. Tanto é que eu deixei ele aqui de forma, né? Sempre é o primeiro que acontece aqui, ó. Mas eu consigo entrar no 23, menos 11 às vezes, 141, 161. Mas aqui no 141 e 161 eu prefiro só quando tem teste duplo para fazer esse tipo de operação, né? Principalmente contra a tendência. Olha só, 111 para cima, 141 para cima, se tiver teste duplo. 161 também eu prefiro teste duplo. O 61 até dá para arriscar mais. 61.8, então são vários pontos que dá para entrar, mas o que eu prefiro é aquilo que eu mostrei, 61.8, 111, 111, 61.8. É isso que eu espero sempre. E quando não acontece, tem que aproveitar a situação, às vezes traçar até outro fibo em cima do que eu acabei de mostrar aqui, né? Não aconteceu, mas aconteceu um outro ponto. Aqui não aconteceu, às vezes vale a pena traçar um fibo para cima aqui, já que ele fechou acima. Para quem não conseguiu fazer nada aqui nessa situação e fechou acima aqui, ó, sabe que o mercado pode ir lá buscar o 23, quer fazer uma operação comprado, ou entra em algum ponto aqui, ou traça um fibo menor daqui, apontando para cima, uma projeção dessa perninha de baixo aqui, ó, e faz uma entrada em 61.8 dele, faz uma entrada num ponto estratégico para ir buscar um 61 no caminho para o 23, ou quem sabe um menos 11. Então vale a pena olhar nesse ponto aí, né? Quando devo inverter o fibo? Isso aqui também é uma pergunta que sempre me chega no meu inbox lá, tá? O gap abriu para cima aqui, tracei o fibo, porque já veio tocando para baixo, não segurou, não foi lá no 111, também não segurou no 61.8, veio para baixo, opa, veio lá no menos 11, que é o último ponto que dá para fazer uma operação. Bom, vamos dizer que se o indicador estivesse comprando aqui, iria comprar, stop abaixo, subiu, começou a derreter nessa região, pode ter me tirado no zero, pode ter me tirado com um stopzinho aqui, porque eu sempre estou 2 candles para trás, dependendo do tempo gráfico. Se eu subir o tempo por 5 minutos para levar o stop, pode ser que eu tenha saído no 0 a 0, mas ele voltou. Aí ele fez uma barra para cima, uma barra para baixo, aí começou a fazer fechamentos abaixo desse fechamento aqui. E fechamentos abaixo do 111, ó. Foi um fechamento, vários fechamentos, ó, candle inteiro abaixo do 111. Quando isso começa a acontecer e começa a ter dificuldade a vencer o topo anterior, não fazer novo topo, certeza que a gente tem que inverter esse fio para ficar mais clara a situação. Olha como fica bonito quando tu inverte. Ele parou no 111, 76, segurou no 111 com vontade, testou 61.8 e foi até 141. Né? Então, às vezes, você inverte um fibo e tudo fica mais claro. Aqui é outro exemplo, traçou para baixo, mas o mercado parece que iria para cima. Mas vamos ver o contexto. Quando tu olha o contexto, o preço vinha de uma alta, deu uma segurada, outra alta, rompendo essa região de topo, e de repente o mercado abre num gap down bem grande aqui
e não para no 61.8, já fechou acima do 23 com força e foi lá, só sentiu menos 11, que é a região de topo aqui, né, que tinha rompido o topo. Dá para vender aqui? Dá, mas parece que é uma barra bem grande aqui. Se somar aqui, eu acho que dá mais de 250 pontos aqui. É uma barra bem grande, não dá para vender numa barra dessa, eu acredito que fica meio complicado. Tem que ver o que vai acontecer, esperar mais do dia, quem sabe traçar um FIBO interno, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer aqui. Estamos falando de inverter FIBO. O FIBO, enquanto ele não faz fechamentos acima do menos 11 ou abaixo do 111, enquanto ele não perde esses 2 pontos, ele não interessa a direção dele, vai ser a mesma. A não ser que tu esteja esperando aquela primeira situação, né, do 61.8, 111, 111, 61.8. Mas aqui nesse caso aqui, ó, quando ele faz um fechamento aqui no meio do nada, não existe 50% para mim, e ele já sai subindo, aqui é um caso que a gente vai ter que inverter o fio para ver como é que fica, ou traçar o interno. Vamos inverter para ver como é que fica. Quando tu inverte, tu vê que o 61.8 fica mais claro aqui, ó, fica uma região de 61.8. Ah, mas ele parou no 50%. Não, 50% não existe para mim. 50% não existe. É 61.8. Ele segurou no 61.8, o fechamento foi até acima dele. Soltou um pequeno sanduíche gigantesco aqui, é claro. Foi para baixo. Quando ele rompe o corpo desse aqui, compra com stop abaixo do corpinho desse aqui. Isso é uma forma de entrada. E foi até um 4.1. Então, quando que inverte um FIBO? Ou quando fecha acima do 111 ou abaixo do menos 11. Ou quando no contexto tu consegue ver invertendo que tem uma clareza maior. Não é? O que mais que eu vou lembrar? Eu sempre vou lembrar de uma coisa, os FIBOs bons são os que ficam entre 300 e 600 pontos. Até 800 é aceitável fazer o externo. Fora disso eu prefiro o interno. Não é que eu não traço, eu traço para ter uma referência do que a dinâmica do maior está fazendo para traçar o interno na direção da dinâmica. Ué, como assim, Menegar? Pega um FIBO grande lá de 700 pontos, traçou para cima ele. Ele veio, segurou no 61.8 deste FIBO grande e começou a subir, eu vou procurar FIBOs menores internos que joguem para cima, não para baixo. Então, eu uso eles, tá? Ancorar em topo fundo mínimo 5 candles, independente do tempo gráfico. Quem gosta de operar Fibogap no 5, que traça no 5, espere formar 5 candles, demora mais. Eu prefiro 2 e 3 minutos. Traçar na direção da abertura é uma convenção que eu uso, só inverto quando acontece aquilo que eu já falei. E verificar Fibogaps maiores ativos, isso aqui tem que sempre olhar, eu não entrei em nenhum detalhe disso aqui nesse vídeo, apesar de eu ter falado naquela live. E esperar a confirmação de nível sempre uma boa para quem tem dificuldade e toma muito stop com Fibogap. Ou seja, espera fazer uma perna bonita. Traçou topo, traçou fundo, parou no 61.8 e parou no 111 e começou a entregar a pamonha. Pô, já tem uma perna ativa que é 61.8, 111. Começou a entregar a pamonha, indicador vendendo. É melhor tu pegar uma venda aí até o 23 do que tu ter arriscado ter comprado no 61.8, falhado no 100 e devolver tudo numa barra só quando ele volta e falha de fazer o Fibogap, aquilo que a gente espera, né? Então, às vezes vale a pena esperar uma confirmação. Então, traçando dentro disso aqui é o que mais acontece e é o que aconselho todo mundo. Ah, não está dentro disso aqui, não estou confortável com o Fibo que falhou, o interno não está legal, não faz nada, ou procura outro ativo para operar, ou não faz nada. Todos os exemplos que eu usei foram do índice, né? Para o dólar é a mesma coisa e para ativos é a mesma coisa, usa a mesma teoria. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado mais alguém. O próximo vídeo vai ser só sobre entradas, mas isso aí tem que ser um vídeo só sobre isso, porque o pessoal me questiona muito sobre entradas. Que tipo de entrada que dá de fazer num nível?